Vamos nos harmonizar, nos sintonizar com a espiritualidade amiga, sentir a presença do Mestre Jesus aqui na nossa casa, deixar que nosso coração e nossa mente fiquem em paz, para que possamos receber com tranquilidade as reflexões e os ensinamentos que teremos na noite de hoje. Que possamos ser envolvidos por essa luz amorosa, por essa paz. Que a espiritualidade amiga esteja aqui conosco, nos ilumine, nos inspire e que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Especialmente, ao nosso amigo Dilson Moura, que possa ser envolvido com essa luminosidade. Convidamos então nosso irmão que vai falar hoje sobre o tema Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, 167 anos do Livro dos Espíritos. Esse aqui, vou botar aqui. Aqui é o... Aqui, dia de segunda-feira. A gente coloca no Instagram. Certo. Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Que a paz do Cristo nos ilumine, nos conduza sempre. É bem apropriado o tema, introdução, porque eu acredito que uma boa parte dos espíritas não se prende à leitura da introdução do Livro dos Espíritos. Não estou dizendo que são todos. Eu acho que tem informações muito interessantes. Então eu trouxe aqui alguns aspectos sobre os quais eu vou falar, para que a gente possa entender a doutrina que nós estamos seguindo e saber se é essa mesma que a gente quer seguir. Porque depois que a gente aprofunda, entende, ou a gente cai fora, ou então permanece pelo resto da vida. Então vamos lá. Tá bom. Bom, primeiro vamos fazer uma distinção entre espiritualismo, espiritual, espiritualista. Sim. Bom, espiritualista, o que é? É uma doutrina oposta ao materialismo. Essa doutrina se contrapõe à questão material. Existem pessoas, grande parte, talvez, da população do planeta Terra ainda se prende apenas ao que é material. Fora do material não existe nada. E muitas pessoas afirmam assim: morreu, acabou. Então, essa é uma doutrina que é professada por muitas pessoas. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa a mais do que matéria é um espiritualista. Por quê? Porque acredita na existência de um espírito. Não se segue daí, mesmo que eu seja espiritualista, não se segue daí que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo invisível. Tem muita gente que não consegue acreditar nos médiuns, nem nas mensagens que eles transmitem. Então, apesar de acreditar que Deus existe, existem outras entidades, por exemplo,
A Igreja Católica acredita na existência de santos. E santos não são mais pessoas encarnadas, vivas no mundo material. Já o espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou, se quiserem, os espiritistas. Então, os espíritas, através do conhecimento que é ministrado nos centros espíritas, através das suas experiências mediúnicas, sabe que existe uma vida após a morte. E que a pessoa que hoje está desfrutando da companhia de qualquer um de nós, pode amanhã passar para o mundo espiritual. Eu estava conversando há pouco aí e soube que o presidente da FEB desencarnou. Ele vai desaparecer? O corpo, sim, porque vai ser entregue à natureza. Mas o espírito dele continuará trabalhando no mundo espiritual. Então, se a gente acredita nisto, e se, através de um processo mediúnico, que todos nós somos médiuns, conseguimos transmitir uma mensagem vinda do mundo espiritual, e a gente acredita que seja verdadeira, então a gente pode se declarar espírita. Por que Kardec fez essa distinção? Porque havia uma crença exacerbada no materialismo, existem crenças no mundo espiritual, mas da seguinte forma: olha, Deus é a origem de tudo, e assim quando a gente morre, volta para Deus. É uma forma de acreditar. Então tudo isso faz parte de um conhecimento para que a gente saiba, quando alguém pergunta para nós o que é ser espírita, o que significa espiritismo, a gente saiba dizer qual é o significado. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Não tem existência própria e se aniquila com a vida. É o materialismo puro. Morreu, acabou. Pensam outros que a alma é o princípio da inteligência, agente universal, do qual o ser, cada ser absorve uma certa porção. Segundo essa, não haveria em todo o universo senão uma só alma a distribuir centelhas pelos diversos seres inteligentes durante a vida destes, voltando cada centelha, mortos os seres à fonte comum, a se confundir com o todo. Esse entendimento é do panteísmo. O que isso quer dizer? Que, segundo essa doutrina, nós saímos dessa inteligência maior que comanda todo o universo e assumimos um corpo físico. Quando a gente morre, automaticamente a gente volta para esse todo, esse ser. Segundo outros, finalmente a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade após a morte. Essa doutrina, segundo a qual a alma não é causa e não efeito, é dos espiritualistas. Por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo, mesmo quando esse ser não existisse, não passasse de produto da imaginação, ainda assim seria preciso um termo para designá-lo. Esse foi o estudo que Kardec fez para poder distinguir, porque nessa época existia o panteísmo, o materialismo, o espiritualismo, e seria uma confusão incrível. Então ele se preocupou em fazer esse estudo para que pudesse nortear a nossa orientação do ponto de vista de seguir uma doutrina. Vamos lembrar um pouco, não sei se todos conhecem, o fenômeno das mesas girantes. Esse fenômeno surgiu
na Europa, nos Estados Unidos, e servia, inclusive, de diversão nos salões de festa da época. O primeiro fato observado foi da movimentação de objetos diversos. Isso começou dessa forma. Juntava-se um grupo de pessoas, se punha as mãos, se emitia uma energia e essa mesa se movia. Foi assim que começou o fenômeno das mesas girantes. E isso servia de diversão na época. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas com o auxílio das letras do alfabeto, dando o móvel um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra, chegava-se a formar palavras e frases que respondiam às questões propostas. A precisão das respostas e a correlação que denotavam com as perguntas causaram espanto. Ainda mais, as respostas só ocorriam na presença de certas pessoas que foram denominadas médiums. Quando começou esses fenômenos, Kardec foi convidado a ir a uma dessas reuniões que hoje nós denominamos de mediúnica. E o amigo dele convidou e disse: olha, por que você não vai até essa reunião conosco? Lá, os objetos se movem, sem que a gente precise tocar neles. Mas Kardec era um pedagogo, era um estudioso. Ele disse: não, eu não vou, porque eu já estudei magnetismo e sei que perfeitamente uma pessoa com energia magnética, ele pode movimentar objetos. Então eu não preciso mais ir a essas reuniões, porque isso eu conheço, eu já estudei e sei o que acontece. Depois, esse mesmo amigo voltou até ele. E aí foi dizer essa parte aqui que a precisão das respostas e a correlação denotavam perguntas com as perguntas, causaram espanto. O camarada chegou para ele e disse: olhe, os objetos se movem, respondem perguntas. Aí Kardec parou e disse assim: não, peraí, movimentar o objeto não tem problema nenhum, que eu sei que a energia magnética a gente pode fazer isso. Mas para responder uma pergunta, é preciso que exista uma inteligência por trás. E foi aí que ele foi assistir, nesse segundo convite, e começou a estudar a doutrina espírita e deu origem a todo esse material que ele conseguiu montar para orientar as pessoas que queriam seguir a doutrina espírita. O que ficou concluído desses pontos principais da doutrina espírita? Quais eram os pontos principais que essa doutrina oferecia? Lembremos que nós estávamos num ambiente em que predominava os postulados da Igreja Católica, que era: o Deus existia, mas era um Deus severo. Então, você tinha o inferno, você tinha o purgatório, você tinha o céu. Então, era isso que predominava. E muita gente que saía desses campos aí, desses roteiros e desses princípios, muitas vezes eram condenadas à fogueira. Médiuns e mais médiuns foram queimados simplesmente porque eram médiuns. Então, o que é que ficou proposto por Kardec, através das seus estudos e experiências? Que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. É uma conclusão que ele chegou. Deus criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais ou imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível, ou seja, tudo que é matéria aqui, ou corpóreo. E os seres imateriais
o mundo invisível espírita, isto é, dos espíritos. Essa parte foi uma verdadeira descoberta, porque não se acreditava nisso. Sabia-se lá que existiam os santos, mas isso era um procedimento da Igreja Católica. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Então, antes de eu chegar aqui, já existia esse mundo. E vai continuar depois que eu me for. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Então poderia ser que a Terra, como talvez aí alguns planetas, não existe pessoas como a gente conhece. Tanto é assim que a ciência vem pesquisando há longos anos e até hoje não conseguiu identificar um planeta que tenha vida como nós imaginamos que ela seja. Ou seja, que tenha uma pessoa como eu nesse planeta. Aos poucos está se descobrindo uma série de condições que propiciariam a existência da vida. Mas até agora não foi possível identificar nenhum ser humano como a gente conhece. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material, que é o corpo, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Então ele está dizendo aqui que o espírito, o ser humano, constituído de corpo e espírito, é um ser imortal. E a gente até hoje não acredita nisso. Por quê? Porque nós temos muito medo da morte. Apesar da gente saber que é a única certeza que a gente tem no mundo corporal. Mas nada é certo. Mas que vamos morrer, isso aí vamos. Não tem para onde ir. Se vai ficar rico, não sei. Se vou ser pobre, não sei. Nada disso eu sei. Mas que eu vou morrer, vou. E assim como são os homens, os seres humanos, são os animais e são os vegetais. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, que chegarem a certo grau de desenvolvimento, dando-lhes superioridade moral e intelectual sobre outras. Então, o planeta Terra é uma escola. Todos nós somos alunos. Deus, na sua infinita misericórdia, proporcionou um planeta em que não nos falta absolutamente nada para a nossa vida. Sim, para que ele criou isso? Simplesmente porque nós precisávamos crescer, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista espiritual. Então, hoje, a gente vê o quê? Que estamos aí atravessando os espaços infinitos na busca de quê? De outros planetas que tenham vida. E nós habitávamos aonde? Nas cavernas. Então, com o advento dessa pesquisa que Kardec fez, ele pôde detectar essa realidade. Nós estamos aqui para aprender. A comprovação disso está contida no Livro dos Espíritos, na pergunta 155. Foram os espíritos criados bons ou maus? A resposta da espiritualidade foi a seguinte: não, foram criados simples e ignorantes, sem saber, mas Deus deu a cada um uma missão cujo objetivo é chegar à perfeição. Coisa que a gente sempre diz assim: mas eu não sou perfeito. E coloca isso como uma justificativa para não se esforçar para ser uma pessoa melhor.
Então, essa justificação não existe perante as leis divinas. Quando você vai lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo denominado Sede Perfeita, é o 17º. E lá tem um textozinho pequeno, cujo título é O Dever. E ele diz o seguinte, nesse início: o dever é a obrigação moral da criatura humana, primeiro consigo próprio e depois com os outros. Quantas e quantas vezes a gente não encontra pessoas que dizem: não, mas eu sou muito preocupado e eu trabalho muito para os outros. Trabalho para meus filhos, trabalho para meus parentes, trabalho para meu patrão. E aí a gente pergunta assim: e quem trabalha para você? Ah, de mim eu não me preocupo muito não. Eu já ouvi essa resposta tantas vezes. Quem é que cuida de mim? Quem vai responder perante a justiça divina pelo bem ou mal que eu tenha feito? Sou eu. Ah, mas eu fiz isso porque fulano fez com que eu praticasse isso. Sim, mas você tem consciência. Você não tem consciência? Tenho. Você não sabe o que é certo e errado? Sim. E por que você fez o errado? Então, a gente que responde. Não tem por a gente correr, não. Então, eu já vi gente chegar para mim e dizer assim: o sentido da minha vida é comprar um carro 0 quilômetro. Eu já ouvi isso de um paciente meu. Ele comprou o carro 0 quilômetro. Morreu de depressão. E agora? Então isso prova que a gente muitas vezes passa pela vida completamente enganado, imaginando que o que importa é isso aqui, ó. Só que não é. Você é um espírito. Como espírito, você tem o dever de evoluir, de progredir. Então, se você não cuidar disso, ninguém vai cuidar para você. Ninguém. Ah, não, mas Deus me ajuda? Ajuda sim. Nos deu a vida, nos deu o corpo, nos deu família, nos deu inteligência, nos deu livre-arbítrio. A gente pergunta o seguinte: e o que é que nós estamos fazendo com todo esse poder? Tem gente que utiliza esse poder para se adoecer, esquecido da sua verdadeira destinação na Terra. Mais uma informação. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas seu envoltório. Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital que é a vida. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre matéria e espírito, aquilo que nós denominamos de perispírito. Então nós temos esses 3 corpos. Tem o corpo físico, tem o perispírito e tem o espírito. O corpo físico se torna então um instrumento para a nossa evolução. Quantas vezes a gente não vê pessoas que se voltam, vivem completamente para se dedicar às drogas ou se dedicar à corrupção, prejudicando tanto a si próprio quanto todos aqueles a que ele consegue atingir. Então, cada um vai responder de acordo com a sua ação, com a sua conduta. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus de da hierarquia espírita. O que quer dizer o quê? A gente querendo ou não querendo, nós vamos progredir. Nós vamos nos tornar espíritos puros. Ah, mas quando vai acontecer isso?
Depende de nós. Se nós soubermos aproveitar convenientemente o tempo que passamos aqui na Terra e passamos no espaço, que a gente aprende aqui e aprende lá. Se soubermos como usar, naturalmente a nossa evolução vai ser mais rápida. Ah, mas para que eu quero evoluir? Para que eu quero progredir? Porque quanto mais você progride, você erra menos. E você acerta mais. Então, o que vai acontecer? Aquilo que a gente denomina de karma negativo, na medida em que você investe-se da missão de se tornarmos mais perfeitos, eu vou errando menos e eu tenho que pagar menos. A gente não vive pensando, nessa área espírita só vê gente falando sobre karma e karma negativo. Eu cheguei à seguinte conclusão: as atitudes erradas que nós fazemos são em maior número nesta encarnação do que na outra. A gente está preocupado com as outras. E o que a gente está fazendo nessa? Nas casas espíritas é comum nós sermos convidados para a reforma íntima. Quem é que faz a reforma íntima? É você. Você está fazendo isso? Ah, eu não sei como é que começa. Nem pede ajuda para isso. Então a gente perde muito tempo, muita energia e não alcança a evolução. Tem um espírito que dizia o seguinte: se cada ser humano que morresse no planeta Terra tivesse realizado naquela encarnação 10% do que foi programado, a evolução desse planeta já estaria a milhares de quilômetros à frente. Porque a gente perde muito tempo preso às coisas materiais. E nesse processo atrasa-se. Os espíritos não ocupam, tá? Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tidos muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Nós estamos ouvindo falar no planeta de regeneração. Alguém sabe aqui qual é a característica essencial para nós chegarmos a habitar o planeta de regeneração? Alguém sabe? E aí, como é que a gente vai habitar esse planeta? Que seria melhor do que o da Terra? A característica essencial das pessoas para viverem nessa sociedade de regeneração é o sentimento do amor. Ah, mas eu amo meus filhos. Não é amar seus filhos, não estou dizendo que isso é errado. É o amor à humanidade, começando por você. Quantas vezes a gente não vê gente aí se suicidando? Como é que a pessoa pode dizer que se ama, se comete o suicídio, que se vicia em drogas, em bebidas, seja lá o que for, em preocupação? Então, tudo isso foram as descobertas ministradas pelos espíritos para Kardec, e ele começou a chegar a essas conclusões. Então, ele diz aqui: o homem tem duas naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. Pela alma participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito, que prende o corpo ao espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro, ou seja, corpo físico. O espírito conserva, segundo o que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível
e mesmo tangível, como sucede nos fenômenos das aparições, nas reuniões de materialização. Então, tudo isso é dado para que a gente comprove a realidade dessas afirmações e desses princípios. Às vezes as pessoas dizem, mas vem cá, você acha que a doutrina espírita é o futuro das religiões? Eu digo não. Não é. Cada religião pode continuar. Agora, a doutrina espírita é a doutrina que mostra a verdade. Porque quando você conhece isso, se você continuar a errar, por que quer? Não tem para onde você correr. Então, a gente tem que acordar. Eu li um livro certa feita em que o Espírito diz o seguinte: quase 50% da população espiritual do planeta Terra ainda continua dormindo. É brincadeira? O espírito não é, pois, um ser abstrato. Eu sempre estou me enrolando aqui nesse negócio. Não, voltou. Eu estou voltando. Isso. Os espíritos pertencem a diferentes classes. Não são iguais nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. As mesmas, os da primeira ordem são espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição. Está vendo lá? Perfeição significa, gente, você eliminar os defeitos que você tem e desenvolver as qualidades que você possui. A gente vive numa sociedade do medo. Tem medo de ser assaltado, tem medo de perder emprego, tem medo de ficar doente, tem medo de morrer. Mas nós também temos coragem. E por que a gente não desenvolve a coragem? Por quê? De superar essa vida sob a égide do medo. E isso traz doenças. O medo, quando ele é desenvolvido no ser humano, traz inúmeras doenças. O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido. Só é possível conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem saber, nem moralidade. Os da primeira ordem são espíritos superiores que se distinguem dos outros pela sua perfeição. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se os da categorias inferiores, na sua maioria, eivados das nossas paixões. Ódio, inveja, ciúme, orgulho. O que é que nós estamos vendo? Violência. Estamos num planeta que já deveria estar pacificado. Nós estamos com 2 guerras aí. Fora aquelas que tem na África. Fora as guerras que tem dentro dos lares. Em que filho briga com pai, com mãe, com isso, com aquilo. Esses sentimentos nos acompanham. E comprometem, inclusive, a pureza da psicosfera do planeta Terra. A gente consegue poluir com o nosso pensamento a psicosfera do planeta Terra, a ponto de, toda noite, de 11 às 2 da manhã, os espíritos trabalharem em ligaria para nós.
porque eles chamam 5.000 espíritos e fazem a limpeza do globo inteiro, tirando toda aquela atmosfera pesada. E mesmo assim, no outro dia, a gente enche tudo de novo. E agora? Faz como isso aí? A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou espírito possa encarnar no corpo de um animal. Chamando a atenção porque ainda hoje existem doutrinas que acreditam que o indivíduo morre e pode reencarnar no animal. Só que nós sabemos pela doutrina espírita que isso não é possível. Porque para passar do animal para o humano, você tem que ter desenvolvido a sua consciência. E a consciência, só quem pode fazer essa transformação, no caso do planeta Terra, era Jesus. Só ele podia fazer isso. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas, nunca regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. É interessante nós ouvirmos diuturnamente as pessoas dizerem: meu Deus, me livre do mal. E onde é que o mal está? Alguém sabe? Ninguém sabe onde está o mal? Aí é que é o problema. Porque o mal está dentro de nós. E enquanto a gente não tira, ele continua lá, alojadinho, gerando infelicidade, gerando doença e tudo que não serve. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito. O homem perverso é de um espírito impuro. A alma possuía sua individualidade antes de encarnar e conserva depois de se haver separada do corpo. Isso quer dizer o quê? Nós somos indivíduos. Alguém sabe o que quer dizer indivíduos? É que nós não somos divididos. A divisão existe quando existe a imperfeição. E quem tem que acabar com a imperfeição somos nós. Não tem para onde a gente correr. Então vejam que a tarefa é uma tarefa árdua. Então quando a gente pede, eu vou pedir a Deus para ganhar na loteria. Mas vem cá, vamos supor que você ganhe 15 milhões. Qual é o plano que você tem para aplicar convenientemente 15 milhões de reais? Aí a primeira coisa diz: não, mas eu ajudava umas famílias, eu ajudava isso, eu ajudava... Gente, o que a gente cria com 15 milhões? É muita coisa. Se eu não tenho competência para utilizar bem aquele dinheiro, eu vou jogar tudo fora. Como muitos que ganharam em loteria aí estão hoje na pendenga. Porque para você saber administrar muito bem o dinheiro, você tem que ter conhecimento. E às vezes a gente não tem, não está preparado. Vai que o indivíduo nunca quis estudar a área financeira. Como é que ele vai fazer? Eu tenho aqui 15 milhões, o que é que eu faço? Não sei. E aí, se você não sabe o que faz com o dinheiro, você ao invés de evoluir,
você pode se comprometer. Mais ainda, a ponto de, muitas vezes a gente entra para pagar 100 e sai devendo 200. Por quê? Porque não se prepara para a tarefa que foi confiada a ele. Muita gente sai daqui, não, peraí, eu fui tão bom com as pessoas, eu vou chegar lá no mundo espiritual e já tem um terreninho com o meu nome, para eu ficar lá. Não tem terreno nenhum. Olha, você saiu daqui para fazer isso, isso e isso. Você fez? Mas eu pensei, infelizmente, na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra a alma todos aqueles que conheceram na terra, e todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. Eu vejo o sentimento de vingança muito vivo entre nós, e de forma sutil, que a gente nem admite que é vingança. Aí o camarada mata A, B, C, não sei quem, vive de matar os outros. Quando ele morre, tá esses espíritos, se os espíritos não são evoluídos, tá esses espíritos todos lá esperando um comitê de recepção para ele. E agora ele vai sofrer no perispírito, que é muito mais doloroso. O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. O homem que vence essa influência, pela elevação e depuração de sua alma, se aproxima dos bons espíritos, em cuja companhia um dia estará. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. A gente ainda não encontrou, mas existem. Os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço, ao nosso lado, vendo-nos, acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. São nossas testemunhas. São nossas testemunhas. Como é que os obsessores atuam na gente? Primeiro, eles ficam 24 horas observando a nossa conduta para saber onde é que são as nossas fragilidades. Depois disso, eles arquitetam um plano para poder atingir a gente. E tem sucesso. Por quê? Porque a gente não se preocupa muito com isso. Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Outra coisa, a gente pensa que o espírito não pode modificar o mundo material. Pode. Mas isso é tão sério que, por exemplo, se a gente estiver dando passe em uma pessoa e ela é internada em UTI, você tem que ter cuidado, porque a energia que você mandar para lá vai interferir nos aparelhos. E nem precisa estar desencarnado. Você encarnado já pode fazer isso. Tem intervenções, inclusive, que impedem a pessoa de morrer. E o pobre da criatura fica lá sofrendo no leito de dor. Não vai embora, não quero que morra, não é isso, é aquilo. Você vê, a nossa ignorância é muito grande. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem das potências da natureza causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados, que não encontram explicação racional senão no espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. É-lhes um gozo ver sucumbir e assemelhar-nos a eles.
eu não vou poder vou poder me salvar, não? Então você também não vai. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós, a nossa revelia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou outras manifestações materiais, quase sempre pelos médiuns que lhes servem de instrumentos. Gente, não é tudo. Não é tudo. Tem muito mais coisa para ser estudado. E a gente tem que se dedicar para aprender, porque a doutrina espírita vai oferecer um caminho para que a gente evolua, cresça, entenda que o objetivo de não fazermos o mal não é por causa dos outros, é porque você estará trabalhando para você se tornar uma pessoa cada dia melhor. É só você abrir lá no Sede Perfeito, você vai encontrar a descrição do homem de bem. Então, cabe a cada um de nós fazermos esse esforço. Ninguém vai fazer por nós. Vai nos ajudar? Vai. Eu tenho um anjo guardião, ele me ajuda. Eu tenho um amigo espiritual, ele me ajuda. Da mesma forma que alguém do plano físico. Mas se a gente não fizer esforço, sinto muito, nós vamos passar ainda muito tempo sofrendo. Ok? Que a paz do Cristo nos ilumine e nos conduza sempre. Então, durante todo o mês vamos estar trabalhando sobre esse tema, e aí hoje, dia 1º, a gente inicia com a introdução, e aí é interessante aquilo que a gente tem falado muito, que é incentivar o estudo, né? Que a doutrinária sirva também como um despertar para essa necessidade, né? Como você falou tão bem aqui, que a doutrina nos exige isso, né? De que a gente se dedique, que a gente estude, né? E que a gente, acima de tudo, tenha coragem para colocar em prática o que estamos aprendendo, né? Então, durante esse mês, vamos ter diversas oportunidades de nos aproximarmos mais, de conhecermos mais sobre o Livro dos Espíritos, principalmente essa parte 2, mas fica o convite para que a gente possa aproveitar e fazer as nossas leituras e os nossos estudos. Vamos para nosso segundo momento, convidar os médiuns que aqui estão presentes. Vamos fazer o passe individual. Pedimos para que vocês fiquem numa posição relaxada, se conectem com a espiritualidade amiga, elevem nossos pensamentos, para que possamos receber essa energia, essa luz cheia de amorosidade que recai sobre nós agora. Energia que contribui com nossa cura, que contribui para que possamos entender melhor o nosso propósito aqui, que nos ajuda a esclarecer melhor, que nos acalma,
que possamos acolhê-la em nossos corações, em nossas mentes, em cada fibra do nosso ser, em cada célula do nosso corpo físico, do nosso perispírito, do nosso espírito. E assim a gente se sinta mais fortalecidos. Acolha com amorosidade essa luz. Acolha com amorosidade essa energia. E que possamos nos sentir cheios dela. E possamos transbordar também muito amor, muita paz, muita serenidade. Que possamos ser pontos de luz. Que possamos emanar também essa luz e essa energia por onde a gente passar. Possamos levar essa luz, essa energia para nossos lares. Que possa encher nossos pensamentos de luz, de bons pensamentos, de pensamentos amorosos. Que nossa fala seja uma fala também amorosa. E assim as nossas atitudes também possam ser amorosas. Que possamos sentir essa paz e esse amor em nós. E assim, com o coração cheio de gratidão, vamos pedindo licença à espiritualidade amiga, que sustenta nosso trabalho, que nos acompanha aqui o tempo todo, que está aqui conosco, que nos orienta e nos inspira, para que possamos finalizar a tarefa de hoje, pedindo ao Mestre Jesus que nos abençoe, nos ilumine, que possamos ir para casa com muita paz. Que Deus nos abençoe. Que assim seja.